Olá, boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Etnos Documentários. Estamos ao vivo para todo o Brasil, conectados ao mundo pelo Facebook. E nesta quinta-feira, 29 de outubro de 2020, o nosso convidado para falarmos sobre a formação docente para as escolas de teologia é o professor e mestre Danilo Moraes. Ele é reitor do Instituto de Educação Teológica Bereana, mestre em teologia pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Com validação, ele tem em teologia pela Escola Superior de Teologia, AEST, e ele tem em andamento um curso de hebraico e aramaico pela USP, além de ter graduação em teologia pelo Instituto Betel de Ensino Superior, o IBES, especialização em apologética cristã pelo Instituto Cristão de Pesquisas, o ICP, e professor de teologia, palestrante e escritor. Querido professor Danilo Moraes, seja muito bem-vindo ao Etnos Documentários e, primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, pastor Éder, pelo convite, e é uma imensa satisfação poder estar participando desta live, falando um pouquinho sobre teologia, sobre Bíblia, falando um pouco sobre vida acadêmica, né, a formação do professor de teologia, né, os passos fundamentais, as dificuldades. E eu tenho certeza que aqueles que estão nos assistindo, que estarão acompanhando esta live, serão aí enriquecidos e alcançados pela palavra de Deus, tendo seus ministérios e as suas vidas abençoadas e edificadas. Meus queridos internautas, estamos hoje recebendo o reitor, professor, palestrante Danilo Moraes, que tem uma envergadura bem relevante na educação teológica. Certamente ele vai nos trazer argumentações, reflexões, apontamentos de extrema importância para a gente pensar um pouquinho sobre como que é a formação de um professor, de uma professora para as nossas instituições teológicas. Já está conectado aqui conosco o Claudenilton Aires, a Terezinha Leite, tem vários irmãos já passando aqui os seus cumprimentos. Quero agradecer a presença de todos. Você deixa o seu like, o seu joinha, comente, participe, compartilhe. Vamos interagir aqui com o nosso professor Danilo Moraes. Os internautas também fiquem à vontade para compartilhar o vídeo, se assim desejarem. Primeiramente, professor Danilo, antes que eu entre aqui na pauta, nós temos as perguntas do nosso bate-papo. Uma pergunta assim mais pessoal: como que surgiu no seu coração o amor, o desejo pelo estudo da Bíblia e, por conseguinte, o seu amor pela escola teológica, pelos estudos teológicos? Como se processou isso na sua vida através dos seus primeiros passos aí na vida cristã? É uma ótima pergunta e até me abre o espaço, né, para falar um pouco da minha história e como que eu acabei me vendo dentro da teologia, né? Eu entreguei a minha vida para Cristo quando eu tinha 17 anos. Hoje eu tenho 40 anos e eu iniciei os meus estudos teológicos com 18 anos. Então fazem 22 anos que eu estou estudando teologia, me graduando e buscando aí me aperfeiçoar no campo teológico. Então, quando eu me vi numa igreja, entreguei a minha vida para Cristo, foi muito comum, foi numa igreja no interior de São Paulo, ali na cidade de Assis, estado de São Paulo, e muitas pessoas acabaram dizendo para mim que me viam como um pastor, que eu tinha um chamado de pastor, e eu, recém-nascido na fé, eu olhava o meu pastor naquela época pregando, citando versículos bíblicos, explicando a Bíblia, e eu ficava assustado, imaginando como que eu iria estar fazendo aquilo que ele estava fazendo, porque se as irmãs da igreja, os irmãos vinham conversar comigo dizendo que eu me tornaria um pastor, eu ficava, mas como que eu vou falar a Bíblia se eu não sei nada, né?
E então Deus colocou no meu coração, me despertou um desejo muito forte de ler a Bíblia. Então, logo que eu me converti, eu li a Bíblia em 6 meses. Eu comi a Bíblia. E aí eu acabei vindo para São Paulo, dos 17 para os 18 anos. E chegando em São Paulo, um conhecido me encaminhou diretamente para um seminário de teologia. Foi quando eu conheci o IBES, Instituto Betel de Ensino Superior, aqui em São Paulo, e ali eu comecei com 18 anos a estudar teologia, despertado por estas palavras de incentivo de que estavam me vendo como um pastor, e eu imaginava, para que eu seja um pastor, eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso ter habilidade de falar, eu preciso ter conteúdo para falar. E aí isso me levou, então, a procurar uma escola teológica. E eu entrei, então, com 18 anos e fui me graduando. Eu completei o básico em teologia em 2 anos. Na sequência, eu me matriculei no bacharel e lá eles não quiseram aproveitar os 2 anos, eu tive que fazer tudo de novo. Estudei mais 4 anos e aí, simultaneamente, eu conheci aqui em São Paulo o Instituto Cristão de Pesquisas, o ICP, da revista Defesa da Fé, da Bíblia Apologética. E aí eu passei num treinamento, eu fiquei sabendo que eles estavam contratando trainees, né, para fazer ali treinos para ver quem ia ser selecionado. Pela graça de Deus, eu fui selecionado naqueles testes e eu entrei como pesquisador no Instituto Cristão de Pesquisas e eu trabalhava pesquisando, corrigindo textos, lendo cartas dos assinantes da revista Defesa da Fé, produzindo e auxiliando nas publicações da Defesa da Fé. E ali eu fui me envolvendo, e ali eu fui treinado para palestrar. Então, eu me converti com 17 anos, com 19 anos eu estava palestrando em dezenas de igrejas em São Paulo. A palestra Como Identificar uma Seita. Era o carro-chefe do ICP, né? E depois eu me especializei, fiz um curso de apologética de 2 anos, e tudo isso fazendo bacharel. E eu não parei mais, eu fui continuando, terminando, depois de pouco tempo, eu ingressei no mestrado na Batista de São Paulo, concluí o mestrado, fiz a graduação pelo MEC em teologia e fui, então, fazendo outras especializações. Em nenhum momento desse eu me via como professor, né? E é interessante, por mais que eu havia trabalhado no Instituto Cristão de Pesquisas como pesquisador, escritor e palestrante sobre seitas e religiões, eu não me via dando aula especificamente. Porque uma coisa, vocês sabem, irmão sabe, pastor Éder, é você ir numa igreja, dar uma palestra, né, de 50 minutos, 1 hora e ir embora. A outra coisa é você dar aula, né, de uma matéria e acompanhar turmas. Eu nunca me vi dando aula. Quando eu terminei o meu curso de mestrado em teologia, um amigo meu da época do Instituto Cristão de Pesquisas, o Elvis, ele me chama para dar aula numa faculdade teológica do interior de São Paulo, numa turma de pós-graduação com reconhecimento pelo MEC. E ali foi a minha primeira experiência como professor, dando aula para uma turma de pós-graduação para o MEC, em teologia. Então, esse foi o impacto, né? E depois eu gostei. Então, já faz mais de 10 anos, quase 12 anos, que eu dou aula de teologia. Aí, aqui em São Paulo, eu distribuí o meu currículo LETS e fui divulgando e fui dando aula em várias instituições teológicas de São Paulo durante muito tempo. E fazem aí 4 anos, agora em outubro, está fazendo 4 anos, que iniciei, né, o Instituto de Educação Teológica Bereana, primeiramente com cursos online, uma plataforma de estudos online para todo o Brasil, com videoaulas, apostilas. E aí, no ano passado, começamos aqui em São Paulo os nossos cursos presenciais de teologia também. Então, desta maneira, eu acabei me vendo inserido dentro da teologia. Lógico que em todo este processo, houve aí muitas dificuldades, houve aí todo um esforço que foi demandado, né? Então, todo aquele que almeja, né, o ensino vai ter diante de si muitos desafios, vai ter que se esmerar, se dedicar, horas e horas de leitura, né, vai ter que frequentar muitos cursos, enfim, são coisas que a gente vai estar falando aqui durante esta live. Mas essa foi aí a minha trajetória até chegar como um professor de teologia. Eu não me matriculei no curso básico pensando em ser professor.
Eu não fui para o bacharel pensando em ser professor. Eu não fui para o mestrado pensando em ser professor, né? Acabou acontecendo e eu gostei, me apaixonei e hoje eu estou envolvido todos os dias dentro da área teológica, palestrando, dando aula, lives, escrevendo, e tem sido uma bênção para o meu ministério. Queridos internautas, estamos recebendo o professor e mestre Danilo Moraes. Ele já fez para nós, de forma introdutória, um resumo da sua trajetória cristã, se convertendo aos 17 anos, com 18 anos já ingressando na teologia. Há 22 anos, então, que ele já está dentro desse contexto teológico, e agora ele vai nos ajudar a refletir sobre o tema que está passando no GC aí do nosso vídeo, a formação docente para as escolas de teologia. E vamos então para a primeira pergunta. Professor Danilo, no meio pentecostal, teologia sempre foi um tabu, um desafio. Existe até aquele mito que a teologia esfria os crentes, enfim. Mas eu queria te perguntar uma coisa no que diz respeito à teologia no meio pentecostal. Como que o senhor enxerga a realidade atual do ensino teológico no meio pentecostal? Muito bem. E como eu acabei de dizer, eu ingressei no estudo teológico em escolas teológicas pentecostais, né? E isso foi em 1998. Então fazem 22 anos. E eu me lembro que quando eu entrei há 22 anos atrás, era comum os professores que eu tive e também o reitor da faculdade, o falecido pastor Sherlock Souza, faleceu recentemente, dizer que a teologia pentecostal estava crescendo. Isso há 22 anos atrás. Estava crescendo e estava tendo uma aceitação muito melhor do que tinha há décadas anteriores. Então, passados-se mais de 20 anos, eu posso presenciar, notar que aquilo que já era bom naquela época e que estava progredindo, continua hoje. Então, nós estamos colhendo os frutos de uma geração passada que, de uma maneira tímida, foi lutando contra barreiras, contra preconceitos, contra mal entendidos dentro do campo de estudo daquilo que a Bíblia pode proporcionar para a vida espiritual do crente. Como o próprio pastor William acabou de colocar, a teologia esfria o crente, isso e aquilo outro. Então foram barreiras que foram tendo que ser vencidas. E hoje, pela graça de Deus, tem uma aceitação muito maior por parte do povo pentecostal. Hoje, timidamente, alguns irmãos e irmãs ainda defendem posições contrárias à teologia. Timidamente, né? Mesmo em redes sociais. Então, eu trabalho muito com redes sociais e uma vez ou outra ainda se manifesta um ou outro falando mal de teologia. Isso no meio pentecostal. Então, hoje nós estamos tendo, pela graça de Deus, essa aceitação e essa disseminação. Agora, eu dou também aqui uma ressalva. O que mais nós temos no momento no meio pentecostal não são amantes e praticantes do estudo. São simpatizantes. São pessoas que ainda namoram a teologia. Falam que precisam de teologia, falam que gostam de teologia, mas não dedicam e não se esforçam ou, de fato, colocam energia dentro da teologia. Isso tanto por parte de algumas lideranças, como por parte de muitos daqueles que acabam nos procurando para falar sobre teologia. Então, que essa fase, digamos que nós estamos aí rompendo uma segunda barreira, uma segunda etapa no meio pentecostal. A primeira foi quebrar o estigma, né, de que teologia era algo pernicioso para a igreja ou que não coadunava com a dinâmica do Espírito para uma igreja dentro da categoria pentecostal. Então, hoje, cada vez se mostra que a teologia e o Espírito são ali os ingredientes principais para um bom ministério, para uma vida ministerial, para uma vida do corpo que
que se reúne e para uma vida pessoal do cristão muito importante. Agora, a segunda etapa é quebrar essa barreira de simpatizante de teologia e começar a colocar o estudo da Bíblia com prioridade. Então, nós quebramos a barreira. Então, hoje, a grande maioria dos pentecostais, principalmente daqueles que estão entrando no ministério ou que já estão no ministério, eles reconhecem a importância da teologia. Eles reconhecem que necessitam de teologia, mas ainda não entenderam que essa necessidade, que essa importância vai requerer algo dele, que ele vai ter que organizar a vida para poder cumprir as exigências de uma formação acadêmica e teológica. Então, na agenda, você vai ter que colocar determinados dias da sua semana que vão estar ali compromissados com o seu estudo. No seu dia, você vai ter que colocar na sua agenda horários que vão ser compromissados para o estudo. Então, esta é uma cultura que ainda nós precisamos vencer no meio pentecostal. Então, passar desta fase de simpatizante, de achar bonitinho a teologia, de achar importante, de achar que é algo que eu preciso para o meu ministério ou que vai ser bênção para a minha igreja, e começar, de fato, a colocar como uma prioridade necessária, como qualquer coisa na vida que nós queremos realizar, precisamos nos concentrar, nos dedicar para que aquilo aconteça. Então, timidamente, essa barreira está sendo vencida. E eu noto isso que eu estou falando, porque assim como o irmão aí, o pastor William, está à frente de um instituto de teologia, nós nos relacionamos com muitas pessoas que nos procuram, interessados em estudar teologia. Muitos ingressam, mas os compromissos parece que sempre impede de dar continuidade. E nem sempre, não, porque eu não tenho dinheiro. Muitas vezes não é por causa de dinheiro, é porque não consegue encaixar um horário ou algo parecido para estudar. E lastimável quando coloca ainda que são compromissos ministeriais. Agora, com muito cuidado que eu estou falando aqui, e com todo respeito, porque eu reconheço muito bem que os compromissos ministeriais, a agenda da igreja, tem uma alta prioridade na vida do crente e da irmã, do irmão, que está compromissado com a sua igreja local. Agora, o que nós precisamos entender é que a teologia faz parte do ministério. Então, se eu tenho a teologia como algo que Deus colocou no meu coração como necessário para o preparo, para o aperfeiçoamento do dom, do talento, do chamado que Deus me deu, para melhor servir a igreja, o corpo de Cristo, isso é óbvio que vai requerer e vai demandar um dia da semana, 2 dias da semana, determinados horários, e que muitas vezes vai entrar em conflito com a minha agenda ministerial na igreja. Então aí, neste caso, eu tenho que entender que a minha teologia, nesse compromisso presencial ou de alguns horários, mesmo que pela internet, são necessários por um período de tempo. E que eles são tão espirituais quanto os meus compromissos na igreja. E que eu estou fazendo essa teologia para servir a igreja, vai ser bênção para o meu ministério. Então eu preciso organizar a minha agenda, e isso eu falo aqui de um contexto de cultura pentecostal, né, que ainda nós não conseguimos entender que para, de fato, cumprirmos e realizarmos o nosso desejo de estudar teologia, nós vamos ter que nos empenhar, nós vamos ter que colocar prioridades para que isto aconteça. E eu posso dizer com toda segurança que isso não deixa de ser espiritual. Não é menos comunhão com Deus do que qualquer outra atividade. É simplesmente uma atividade preparatória e que vai trazer as ferramentas e capacitação para a realização do meu ministério na igreja local. Então, esses são pontos que eu vejo que ainda a cultura pentecostal precisa vencer. E eu vejo com muitos bons olhos também, eu tenho estreitado aí alguns relacionamentos de outros professores que estão em outras instituições, assim como estamos aqui, no meio pentecostal, que têm realizado um trabalho excelente, que têm empenhado, que tem estimulado os seus alunos e que tem
colocado à disposição conteúdos relevantes na área da teologia e trazido para o debate, né, teológico a sua contribuição. Então, o meu desejo é que, assim como tem gradativamente progredido o reconhecimento da teologia no meio pentecostal, que isto não pare, né? Então, que pastor Éder, aqueles que estão nos ouvindo e aqueles que virão, deem continuidade, porque isso é alicerce para a igreja. Isso é necessário para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, para a consolidação, para a edificação, para o combate de heresias, de falsas teologias e de enganos que tão sorrateiramente têm entrado no meio evangélico e no meio pentecostal. Então, que nós possamos, através do conhecimento da palavra de Deus, edificar o corpo de Cristo, para que apresentemos a Deus, para Jesus, a sua noiva adornada teologicamente também. Queridos internautas, estamos recebendo o professor e mestre Danilo Moraes, que está nos dando aqui uma aula de alto nível no debate sobre a formação docente para as escolas de teologia. E nós estamos aqui também cumprimentando a missionária Leila, também a missionária Cleusa e o irmão Wesley Abdel Valério, que ele escreve assim: acho que há muito interesse pela pregação e pouco pela docência. É verdade, no contexto pentecostal, parece que o pregador é mais valorizado do que o mestre. Mas, professor Danilo, é o seguinte, eu quero te fazer uma pergunta sobre competência pedagógica do educador. A pergunta é: quem sabe ensinar? Muito boa essa pergunta. Nós temos que olhar dois lados, duas competências que elas são necessárias para o educador, para a prática pedagógica do ensino. O primeiro é a qualificação técnica. Não adianta, né? Eu uso com meus alunos uma expressão, né? É cara nos livros, né? É cara nos livros. Não tem como. Então, tecnicamente, o professor, ele precisa se graduar, ele precisa estudar, ele precisa se aperfeiçoar, ele precisa buscar as ferramentas que vão lhe capacitar para o ensino, né? Nós cremos na iluminação do Espírito Santo, nós cremos que o Espírito Santo, de uma maneira que eu entendo muito tranquilamente, é que o Espírito Santo, ele nos leva e desperta esse desejo, né? Obviamente que existe a revelação da parte de Deus, mas grande parte de coisas que estão ali estão para serem cavucadas, para serem extraídas, para serem descobertas por nós, porque já foram descobertas. Basta que nós tenhamos acesso a estas descobertas. Então, isso é parte nossa. Isso são coisas nossas que, como educador, que como professor, eu tenho que garimpar isso, eu tenho que ir atrás dessas informações, eu tenho que me dispor, né, a passar um período preparatório, me graduando, me formando, né, em busca da qualidade do conhecimento técnico que vai ser necessário para o exercício do professor, de passar a parte do conteúdo. E isto é importante. É óbvio que nós não estamos falando aqui que não temos condição de passar, de transmitir o conhecimento desde o início. Né? Lembram que eu falei de como que foi a minha jornada? Eu me converti aos 18 e antes dos 20 eu estava palestrando pelo Instituto Cristão de Pesquisa sobre seitas e religiões. Então, eles me treinaram, eu já estava fazendo teologia, né? E eu passei como trainee no Instituto, fui contratado, e ali eles me treinaram para aquele tipo de palestra. Eu lembro lá que vieram, me deram vários treinamentos, naquela época pagaram para mim um professor de oratória, um profissional de oratória, não só para mim, né? Para a equipe que estava palestrando. Então, veio lá um renomado professor de oratória que nos treinou para aquilo.
E aí nós acompanhamos o palestrante, o pastor Antônio Fonseca, que até hoje é diretor do ICP, em várias palestras e ficávamos sentados anotando a palestra dele, para depois sermos sabatinados e sermos ali questionados sobre questões técnicas de palestra. Fora a questão do conteúdo, que nós estávamos aprendendo lá também. Então, veja, houve todo este preparo, a parte técnica. Aí nós temos, para responder a pergunta, quem sabe ensinar? É muito comum, às vezes, e eu posso, todo mundo que é aluno vai confirmar o que eu disse, né? Até minha filha, às vezes ela comenta comigo, pai, tem um professor na escola que eu não consigo entender o que ele fala. Ninguém gosta dele, a aula é muito chata. Então, nós precisamos nos preocupar também com a didática. Há pouco foi dito que valoriza-se mais no meio pentecostal o pregador, né, do que o mestre, do que aquele que ensina. Realmente, né, no meio pentecostal é muito valorizado o pregador. Muitos daqueles que nos procuram para estudar teologia é porque já estão aí no seu ministério de pregação ou querem aperfeiçoar a pregação e vários outros quesitos sobre isso. E ali o pregador ele se preocupa com a sua homilética, com a sua oratória, com a exposição do sermão, né? E também deveria se preocupar com o conteúdo. Por isso que muitos pregadores procuram aí fazer cursos de teologia com esta preocupação no conteúdo. E também com a didática. Então, quem sabe ensinar? Então, é necessário que todo aquele que está crescendo no conhecimento esteja buscando também as técnicas de transmitir esse conhecimento. E aí é didática de sala de aula, é didática de uma palestra, é didática de uma EBD, é didática de um culto de ensino, é didática de uma pregação. Então são coisas que são importantes também. E deve ser dado importância para isso, né? Então nós temos que tomar este cuidado e ter este equilíbrio. É comum também, e aí eu vou contar uma experiência que eu tive, numa das aulas que eu estava tendo lá na USP, eu não vou falar aqui o nome do professor, mas é a maior autoridade em aramaico no Brasil, e ele tem livro de gramática escrito sobre isso, só que eu falo com toda a humildade, né? E assim, ele é um crânio dentro da gramática do aramaico. Só que a aula dele, didaticamente, ela não corresponde à técnica e o conhecimento que ele tem acadêmico. Então se torna uma aula mais cansativa, uma aula que não tem dinâmica, que você tem que ficar se esforçando para querer acompanhar. Então isso acaba deixando meio que manco o professor. E muitas vezes nós temos experiências aonde o professor ele acaba não tendo tanto ainda, porque está crescendo ou porque parou mesmo, parte técnica de especialização, de aprofundamento, de graduações, ou mesmo de autodidata, de constantemente estar buscando agregar conhecimento. E aqui, quando eu falo de conhecimento técnico, não significa simplesmente se matricular em cursos e pegando diplomas. Isso é importante. O professor ele precisa ter essa parte credencial, que vai lhe dar o respaldo e a autenticação acadêmica para a realização do ofício do ensino. Então, isso é importante. Agora, não se dá somente nisso, se dá no processo de formação contínua, do dia a dia, estudando periodicamente, né? Então, a preocupação tem que ser as duas. A competência pedagógica do educador, ela tem que colaborar também com a didática e com o conteúdo que ele aprende. Então, o professor tem que desenvolver e procurar didáticas de ensino que sejam apropriadas para o seu público, que sejam relevantes e que causem um impacto e que colaborem para a absorção do conhecimento por parte do aluno. Queridos internautas, estamos então recebendo o professor e mestre Danilo Moraes. O tema da nossa live é sobre a formação docente para as escolas de teologia. O professor Danilo foi muito feliz nas suas colocações, mas eu queria que ele explicitasse um pouquinho para a gente
sobre a importância da graduação e das especializações. O senhor falou assim um pouquinho para nós, mas eu queria que o senhor desse um pouquinho mais assim de explicitações, argumentações, informações pontuais para quem está nos assistindo e deseja uma graduação, fazer uma especialização, o lato sensu, enfim, ou quem sabe até um estrito sensu. Enfim, professor, fale um pouquinho para nós, oriente os nossos internautas, para aqueles que têm a chamada para o Ministério do Ensino e querem acertar a veia no que tange a graduação e a sua futura especialização. Nós vivemos hoje na era das especializações, né? Antigamente, um profissional, ele fazia a sua graduação e passava a sua vida inteira com aquele diploma. Se tornava, dentro das suas habilidades, um exímio profissional, né? De muito sucesso, só com aquele só com aquele diploma, só com aquela graduação. Hoje não. Hoje, nas faculdades, o aluno está no segundo ano, já ingressa na faculdade pensando na especialização que ele vai fazer, porque dentro daquela especialização vai ser a área específica que ele vai atuar. Então, nós vivemos na era das especializações e não mais das generalizações. E isso tem que ter um equilíbrio, na verdade. Então, todo estudante de teologia e aquele que quer ser professor, ele tem que fazer o campo teológico geral, ele tem que buscar a sua graduação em um conhecimento generalista, né? E ele pode também procurar fazer uma especialização que vai ser um campo de pesquisa, aonde ele pode dizer, este campo é aquele campo que eu estou andando por ele com frequência, e que eu estou sempre procurando me atualizar. No meu caso, eu procurei fazer um mestrado na área do Antigo Testamento. Então, durante muito tempo, eu li muita coisa sobre Antigo. Durante anos, muita coisa. Uma hora eu cansei um pouco. Eu falei, não, chega, deixa eu aposentar os livros do Antigo Testamento. E comecei a ler bastante sobre outros, Novo Testamento e outras áreas da teologia prática, da vida espiritual. E comecei a galgar outras coisas que são importantes também. Mas mesmo nesse tempo que eu estava fazendo mestrado em Antigo, já dava... e depois, continuando lendo, eu já dava aula de outras matérias, mas lendo sobre o Antigo Testamento. Mas a graduação, ela se faz necessária e a especialização, ela pode ou não ser necessária, mas é recomendada. Então, hoje, o professor, ele deve ter essa preocupação, né, de pegar uma área do conhecimento e ser aquela que ele vai estar mais intimamente ligada com ela, com mais frequência. É muito comum nas escolas de teologia terem os seus professores, não se usa muito no Brasil, né? A cadeira de Antigo Testamento, cadeira de Novo Testamento, cadeira de filosofia, cadeira de teologia pastoral, cadeira de teologia sistemática. Mas, enfim, é comum também, em alguns seminários, terem ali os seus professores que vão estar, né, sempre pegando aquelas matérias, aquelas disciplinas que são relacionadas à sua área de especialização. Então, nesse sentido, é muito importante. Nesse sentido, é muito importante. Agora, falando do nosso contexto de educação teológica no Brasil, né? Nós temos no Brasil cursos livres e cursos com reconhecimento pelo MEC. Então, é muito comum todo estudante de teologia se questionar, eu faço uma faculdade com reconhecimento pelo MEC ou eu faço um curso livre em teologia? Então, não é obrigado fazer uma faculdade com reconhecimento pelo MEC. Tem ali as suas vantagens. Eu tenho uma graduação de teologia pelo MEC, mas outras eu não tenho pelo MEC. Agora, qual é a finalidade desse estudante de teologia? Se este estudante de teologia ele pretende ser um professor, se ele pretende, de repente, entrar para o campo de pesquisas, para o campo mais acadêmico, é interessante fazer uma faculdade com reconhecimento pelo MEC. Agora, se este professor de teologia, ele está fazendo uma teologia mais voltada para o ministério, professor não, né? O estudante, mais voltado para a área ministerial, já não tem tanta utilidade, vamos dizer assim,
uma graduação reconhecida pelo MEC. E isso eu estou dizendo só no campo do acadêmico, tá? Não daquilo que um curso de nível superior fornece para aquele que detém esse tipo de diploma. Mas se ele tem condições, porque é uma realidade que muitos não sabem. Hoje, um curso com reconhecimento pelo MEC, ele tem aí as suas mensalidades num valor elevado, né? Os cursos livres já têm um valor muito mais reduzido, porque as exigências do MEC para credenciar uma instituição são muito altas. Então, para atingir essas exigências do MEC, a instituição vai ter aí despesas para sustentar uma estrutura que, para oferecer este curso, vai ter que ter mensalidades de valores altos, né? Óbvio que, academicamente, né, esses professores vão estar exigindo desses alunos um nível mais elevado, técnico, até para que eles estejam cumprindo exigências das diretrizes do MEC, dentro do campo de que trabalhos, resumos, resenhas, tarefas extracurriculares, coisas que cursos livres acabam não colocando com tanta ênfase. Então, nesse sentido, esses cursos graduados pelo MEC, o aluno vai entrar lá sabendo que vai ter uma exigência um pouco mais elevada do que ele precisa realizar por causa das exigências do MEC. Agora, tem muitos cursos livres em teologia que também mantêm um bom nível de graduação que proporciona a estes alunos, né, conhecimento e aprofundamento no campo da teologia. Então, de maneira que ele consegue realizar, sem essas exigências acadêmicas de um curso reconhecido pelo MEC, dentro de um curso livre, um bom conhecimento teológico também. Agora, resumindo, eu posso dizer com toda segurança, muito vai depender do aluno. Muito vai depender do aluno. Porque por mais que a instituição exija de você que você apresente determinados trabalhos para poder ter nota, se você não realizar além do que a instituição está te pedindo, você vai ficar um pouco aquém daquilo que você poderia alcançar no campo da teologia, aqui nós estamos falando para aqueles que querem ser professores de teologia. Então nós temos que perder esse costume de dependermos daquilo que as instituições exigem de nós para nos capacitar. E temos que trazer para nós o campo do autodidata, daquele que corre atrás, daquele que busca informações, daquele que sabe aonde estão, né, os recursos para se aprofundar no campo do conhecimento. Então, graduação e especializações são duas coisas muito importantes. Então, se você quer ser um professor, se você quer esmerar, aprofundar-se, você vai procurando as suas especializações. Você vai galgando estas coisas. Eu aqui, nos meus 40 anos, eu imagino que eu possa ainda fazer algumas coisas a mais nessa parte acadêmica dentro da teologia, né? Então, são coisas que eu já estou ali projetando, coisas que eu já estou almejando, e que eu sei que não serão simples, e que não vão cair do céu, e que não vão ser concluídas de qualquer maneira, e que vai requerer de mim tempo, concentração, parte financeira. Então, eu estou preparando para uma outra coisa ainda. Então, são coisas que o professor, aquele que está envolvido em teologia, ele tem que se programar, ele tem que estar buscando como que ele vai manter aquilo que ele deseja para que a sua formação seja realizada. Se ele quer uma especialização, ele vai correr atrás e vai aí se esmerar para que isso aconteça. O Marcos Vinícius Prado, que é um dos nossos professores do Instituto Etnos, também está aqui, deixando o seu comentário, cumprimentando a todos e dizendo do amor que ele tem pelo ensino da palavra de Deus. Queridos internautas, estamos com o professor e mestre Danilo Moraes e nós vamos continuar falando sobre a formação docente para as escolas de teologia. Professor Danilo,
Nos fale um pouquinho sobre o professor como especialista e mediador de aprendizagem. Muito daquilo que eu falei até agora sobre o professor como especialista, né? Eu acho que já ficou bem claro, a gente pode pular essa parte do especialista, que ele está sempre buscando, está se especializando, está se esmerando. Eu acho que é bem isso quando a Bíblia diz que aquele que se dedica ao ensino, né, ele é merecedor de duplo honorário, né, porque é algo que se esmera realmente para alcançar. Então, tirando esta parte da parte da especialização, colocando agora como mediador, o professor, na verdade, ele é aquele que aponta os caminhos. O professor é aquele que dá o norte para o ensino destes alunos. Então, o professor tem sim a sua tarefa de conteudista, que ele dá conteúdo, ele transmite conhecimento, mas se ele ficar preso e restrito, que esta é a única tarefa dele, ele não está fazendo bem feito. Porque este aluno vai encerrar o ano, vai encerrar o curso, ele vai embora. E se a preocupação do professor foi conteúdo, esse aluno, se o professor fez bem feito, teve muito conteúdo. Só que o aluno vai embora, o conteúdo ficou. Porque não está tendo continuidade. Então, o professor, ele é um mediador. Ele vai mediar este aluno e fornecer a este aluno, sabe aquele ditado? Não basta dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Então, o professor se torna um mediador de conhecimento. Ele não é o detentor do conhecimento. O conhecimento não está com ele. Ele não domina todo o conhecimento. Então, o professor ele precisa ter humildade, reconhecer que ele não vai contemplar a profundidade de tudo aquilo que a especialização dele requer, do que a área de atuação dele requer. Então, o professor ele media as coisas. Então, ele aponta os caminhos. Então, o professor ele tem que saber que ele muitas vezes não vai ser profundo, ele não vai ser técnico, ele não vai ser preciso nas suas colocações, e que ele pode, neste momento, junto com o aluno, mediar este conhecimento. Abrir com este aluno o campo de buscar o conhecimento daquilo que está incompleto ou que não está satisfatoriamente claro. Então, ele media este conhecimento. Então, o professor, ele juntamente com o aluno, desenvolve o conhecimento. Ele vai procurar, juntamente com a classe, com a instituição, maneiras e meios de desenvolver o conhecimento junto com os alunos. Tem que ter diálogo, tem que conversar. O professor tem que ter sensibilidade, porque numa classe com 20, 30, 40, 50 pessoas, você está falando A. Com certeza, alguns estão entendendo B. Então, como que eu faço para dinamizar ou outra forma, outra didática de transmissão para que aqueles que entenderam B venham a entender o A que você falou? Então, o professor ele tem que ser esse mediador de conhecimento. Ele tem que procurar com estes alunos crescer e aprofundar o conhecimento. Mostrar para eles como que se pesquisa, mostrar para eles aonde que se busca as informações, mostrar para eles como que se elabora, como que se projeta, como que se vai atrás das ferramentas que são necessárias para produzir teologia. Então, são coisas que o professor tem que pegar e fazer junto com o aluno. Tirando dúvidas, né? E muitas vezes apontando e falando, agora você vai lá, faz, e na volta você me mostra o que você conseguiu, para que você treine ele, né? Para que ele continue procurando o conhecimento. De tanto fazer isso, com certeza ele vai saber andar sozinho. Uma coisa interessante, quando eu fui fazer o meu mestrado, eu confundi um pouco, porque quando a gente está se graduando, geralmente o professor se preocupa mais em conteúdo, né? Agora, quando eu fui para o mestrado, nas aulas presenciais,
os professores não davam conteúdo, eles não davam aula expositiva, transmitindo, era raro. Eles chegavam na aula e distribuía lá o que era necessário para aquela matéria e ficava dialogando as formas e os meios que nós iríamos realizar as tarefas que a matéria precisava para poder ter ali as suas exigências satisfeitas. Então, ali eles foram me ensinando a pescar, eles foram me ensinando como que eu produzia o conhecimento que era necessário naquela área, daquela matéria. Então, o professor, ele torna-se, então, o mediador do conhecimento. Professor Danilo Moraes, parece que a sua imagem congelou. O senhor está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, aqui para mim a imagem tá normal. A imagem aqui para nós, ela está congelada. Agora voltou, legal. Voltou? Tá. Voltou. O senhor terminou o raciocínio? Posso fazer a próxima pergunta? Fique à vontade. Pode fazer a próxima pergunta. Ok. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre a formação continuada do corpo docente. A formação continuada, é que eu já estou respondendo um pouco nessas colocações das falas anteriores, né? Sim, sim. É muito do que eu disse ali, que o professor, ele, de alguma maneira, ele tem que ele tem que entrar num processo de reciclagem constante, né? Não porque a palavra de Deus ela está desatualizada. Olha o nosso contexto, está desatualizado? Não é a palavra que está não é a palavra que está desatualizada. Somos nós que precisamos tirar ali o que está enferrujando, né? Porque aquilo que nós aprendemos depois de um tempo, a gente vai esquecendo, a gente vai perdendo a intimidade, a gente vai perdendo, né, os detalhes daquilo que nós aprendemos. Então, o constante estudo do professor, a constante leitura, o constante envolvimento com a teologia, seja através de cursos de reciclagem, de especialização, mas não pode parar, tem que estar continuando. Então, o professor ele precisa de criatividade, de autonomia, de iniciativa, de cooperação, de adaptação. São coisas que fazem parte aí do perfil de um bom professor, né? Que a gente deve estar sempre atentos. A Bíblia, Paulo dá ali as credenciais, os requisitos, né, para o diácono, para o presbítero, né, está ali. Então, o professor ele tem que ter criatividade, cooperação, iniciativa, autonomia, ele tem que estar se reciclando. São coisas necessárias. Não que a gente vai ter potencializado todas estas partes, mas que são coisas que a gente deve estar procurando constantemente nos aperfeiçoar para que a docência, para que a nossa didática, para que o nosso conteúdo, para que nossa interação na sala de aula e com os alunos estejam sempre renovadas, né? Então isso é importante. Professor Danilo, nós estamos num mundo contemporâneo aí da era digital, né? Era digital, estamos fazendo uma live nesse momento, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre o professor e o universo online. Muito bem. Eu lembro quando eu estava estudando, na minha graduação de teologia, que chegou um professor na sala de aula, ele foi no quadro e ele escreveu a seguinte palavra: Google. E todo mundo ficou olhando aquela palavra, pensando que era um termo grego, se era alguma transliteração do hebraico. Todo mundo ficou olhando para ele. E aí ele falou assim: anotem esta palavra no caderno. Quando vocês chegarem em casa, na internet, porque ninguém tinha smartphone, que nem hoje, ali na sala de aula, né? Sim. Desculpe. Digitem esta palavra. Tipo, não, na verdade ele colocou o site, né? Depois, www. Entrem nesse site. É um site que faz buscas para achar as coisas na internet. Então, ele nos apresentou o Google. Hoje, pode ser que alguma criança, a primeira palavra que ela fala é Google, Google, né? De tão natural que é. A era da tecnologia, né? Dos smartphones,
a era das redes sociais, e, enfim, são coisas que estão aí à nossa disposição. Então, nós, como professores, temos que nos adaptar a isso. Estamos aqui, nesta live, transmitindo, né? Não deixa de ser uma aula, uma palestra para aqueles que estão nos assistindo, vai ficar aí gravado, outros poderão assistir depois. Alcance que nós não imaginávamos ter um tempo atrás, e que hoje estão às nossas disposições. Por exemplo, no processo de aprendizagem, de reciclagem, de aperfeiçoamento do professor, é muito interessante. Antes, eu lia muito mais do que hoje. Mas não que eu diminui o tempo de estudo. É porque hoje, boa parte do meu tempo de estudo são através de vídeos. E aí eu sigo no próprio YouTube alguns canais de teologia, de professores, de instituições de teologia, e que ali eu vou vendo vários pontos de teologia que me ajudam, que é uma outra dinâmica de estudo que eu não tive no início dos meus estudos. Agora, eu não largo o livro, porque o livro ele é muito mais técnico, mais preciso, mais pontual, né? E eu amo o livro, né? Eu amo o cheiro do livro. Então, eu não largo o livro, mas eu sei que hoje esse recurso audiovisual, que são os vídeos, que são este aqui que nós estamos fazendo, todos nos assistindo aqui, audiovisual, tem uma capacidade de fixação de conteúdo que o livro não tem. Óbvio que o livro tem uma outra que uma live não tem. Então, procurando formas diversificadas para poder estar se preparando. E na era da tecnologia, nada melhor do que isso. Hoje, o professor ele pode estar em contato com outros professores que vão estar ensinando ele, aperfeiçoando, especializando o conhecimento dele, que ele jamais teria acesso se não fosse a internet. Esta é a maravilha que nós estamos vivendo hoje no campo do conhecimento. Então, dificilmente, só o acomodado, só o displicente, só o preguiçoso não alcança o conhecimento necessário. Só estes. Então, nós temos à nossa disposição algo que nunca a humanidade teve, que os nossos pais na fé não tiveram, que os reformadores, mês da reforma, né, não tiveram, que é a multiplicação de formas de se obter o conhecimento da palavra de Deus. Então, é preguiça, é displicência, é falta de vontade, de seriedade que nos impede de alcançar o conhecimento. Então, hoje, o universo online está a favor do professor. Queridos internautas, estamos então recebendo o professor e mestre Danilo Moraes. Estamos falando sobre a formação docente para as escolas de teologia. E, professor, nós estamos chegando no momento da nossa conclusão. Alguma pergunta que eu não tenha feito para o senhor e o senhor queira fazer as suas colocações que o senhor julga importante e não pode deixar de não dizer, fique à vontade para as suas considerações finais. Eu também queria que o senhor tivesse liberdade agora para deixar o contato seu da instituição teológica onde o senhor é reitor, para que as pessoas interessadas também possam conhecer a sua instituição, o seu trabalho, que é um trabalho muito sério, que merece o nosso respeito, o nosso reconhecimento pela credibilidade que o senhor tem desempenhado no reino de Deus. Bom, eu acho que eu só queria fazer um breve comentário aqui de uma frase que eu gosto muito, que eu sempre digo para os alunos: vamos aprender juntos. Vamos aprender juntos. Eu reconheço que muitas coisas eu aprendo com eles e nem sempre pelo conteúdo que eles estão me passando, mas pelas perguntas que eles me fazem, pelas colocações que eles trazem, que me faz questionar e que dá nó na minha cabeça e que me motiva a correr atrás da resposta depois. E também das colaborações e das informações que eles transmitem que também agregam conhecimento. Então, vamos conhecer juntos, né? Vamos aprender juntos. Então, este é um convite para que nós, professores, aqueles que vão se tornar professores, sempre tenham em mente: o aluno é uma grande ferramenta de aprendizagem que vai estimular o professor a buscar mais conhecimento e que pode também transmitir conhecimento para o professor,
basta o professor ter humildade e aprender com seus alunos. Bom, eu quero encerrar aqui, mais uma vez, agradecendo ao irmão pastor Éder, também reitor aí do Instituto Etnos. Que Deus o abençoe, Deus abençoe o seu ministério, todos os alunos, todos aqueles que estão assistindo a esta live, e o contato que podem nos contatar, tem o nosso site, que é o www.institutobereana.com.br, e tem o WhatsApp também do Instituto, que é o DDD 11 94510 8784. Amém? Que Deus te abençoe, pastor, e a todos aqueles que estão nos ouvindo. Infelizmente, chegou ao fim mais um Etnos Documentários e agradecemos muitíssimo ao nosso querido professor e mestre, Danilo Moraes, pela ótima entrevista e, sobretudo, aos internautas que ficaram até agora nos brindando com a sua audiência. Aguardamos vocês no próximo domingo. Está passando aí no GC do nosso vídeo, que é 1º de novembro, às 10 da noite, horário de Brasília. A live será transmitida aqui mesmo no nosso Facebook, quando receberemos o diácono Lucas Evangelista para falar-nos sobre como ser um jovem cheio do Espírito Santo. Então, até lá, permitindo Deus. Professor Danilo, um forte abraço, muito obrigado, Deus abençoe. Amém.